Boa tarde, amigos. Boa tarde. Hoje, dia 13 de maio de 2020, dia da abolição da escravatura. Estamos discutindo aí, 13 de maio, a abolição da escravatura, num item que tem tudo a ver com esse momento brasileiro, que foi o momento da escravatura, né? O EPI é usado lá na escravatura. Eu estou aqui fazendo um abre-alas aqui com meu amigo professor Wesley Silva. Professor Wesley, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Vamos aí, né, iniciar uma discussãozinha sobre esse tema que é sempre polêmico, o EPI. É aquela coisa que todo mundo lembra de comprar, mas poucos lembram de gerenciar, né? Amigo, muito bom estar aqui contigo. Pessoal, eu conheci o nosso amigo Wesley em um debate em grupo de Zap. Você vê como é a vida, né? Eu percebi uma pessoa sensata, serena, culta, uma pessoa que tem muito a contribuir aqui na nossa área de SST, e motivo pelo qual eu convidei o amigo, ele prontamente aceitou. Esperamos aqui fazer um debate direto, honesto, cada um coloca suas opiniões, enfim. E o importante, amigos, é que vocês estão nos acompanhando, façam aí, tirem as conclusões, né? O Wesley tem um conhecimento grande, participa fortemente aí no mercado de trabalho, ele atua na área privada, né? E eu estou aqui mais na área acadêmica, então, assim, a gente termina se complementando, né? Ele tem uma visão de campo que eu não tenho, ele é muito, muito técnico, muito prático, né? E eu já tenho uma visão aqui, mais do mundo teórico, né? Não é isso, Wesley? É isso mesmo, vamos ver se a gente consegue combinar bastante esses dois mundos hoje, né? O que a gente aprende na escola com o que a gente coloca lá no campo, né? E essa interface é muito interessante. Mas só que você não falou, né, Paulo, que a gente quase brigou no grupo, né? Mas isso né? Brincadeira da parte, né? E eu já tô, não saiu vacina para o Covid ainda, mas eu já peguei essa vacina, né? Então, em relação a grupo de Zap, o que é que eu faço? Quando eu percebo que rolou ali um mal-estar, um ruído, eu ligo pro cara na hora e eu, meu amigo, ó, vamos lá, vamos transformar o WhatsApp em algo frutífero, né? Então, me perdoe aí naquilo que exagerei, né? Meu ponto é esse, papapá, e aí a gente acaba o problema, né, Wesley? Sim, corta o mal pela raiz, não é verdade? Isso. Agradeço o amigo aí. Pessoal, o nosso amigo Wesley vai ficar inteiramente à vontade aqui, a gente vai dividir os tempos o mais próximo possível aí, de forma que fique bem equilibrado aí o tempo de cada um. Nós montamos aqui, eu e o Wesley, nós montamos aqui uma apresentaçãozinha. Eu queria compartilhar com vocês. Tá aparecendo aqui para vocês aí, Wesley? Ainda não, Paulo, deve estar carregando. Espera um pouquinho aí. E agora? Ainda não. Opa, então vou compartilhar de novo. Minuto. Eu sempre apoio isso aqui, cara. Às vezes demora um pouco de... Perdão. Vamos lá. Share screen, tá? Compartilhar. Aí, agora parece que vai. Ocultar. Uma foto bonita aqui de um careca feio e um não tão careca lindo, né? Né? Então, todo caminho, né, Paulo? Tô no caminho seu aí. Então, acho que deve ser da segurança do trabalho, né? Pessoal, quem está aí no YouTube, quem está quem está no Facebook, Telegram, Facebook e Instagram, pode migrar aí para o YouTube, que no YouTube você vai ter o acesso da minha fala e do professor e do colega Wesley, né, de forma íntegra, né? Quem está aqui por outros canais, pode ser que não enxergue um ou outro, né? Então eu sugiro que vocês vão lá para o YouTube, beleza? Está aqui na tela aqui o link do YouTube. Professor Wesley, conforme a gente combinou, a gente fez umas perguntas condutoras aí. Uhum. Cada um vai responder, né, conforme... Vamos lá. É possível não pagar adicional de insalubridade e não recolher o financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho, FACET. FACET, você recolhe a Receita Federal a título de 6% por insalubridade, né? Ruído, calor, vibração, enfim, aqueles fatores de riscos insalubres, né? Então, recolhimento tributário ou pagamento de salário via adicional de remuneração, é possível você não pagar o adicional de insalubridade e não recolher o FACET atestando que o EPI é eficaz? Essa é a pergunta central, não é, Wesley?
Sim, esse é o ponto, né? E aí, às vezes até pela norma, a gente chega ao entendimento que possa, talvez, né? Mas na hora que a gente vai ver na prática, o desafio talvez seja um pouco mais complexo, né? E aí que a gente vai discutir. Já até para ajudar nessa introdução aí aos colegas, né? A gente primeiro tem que ver o que é eficaz, né? Quando a gente pega, definir o que é uma medida eficaz, é aquela que a gente vai propor para atingir um determinado objetivo, e ela vai atingir aquele objetivo. Então, se a gente pensar que um EPI é eficaz, ele é eficaz em quê? Para quê? Né? O que ele vai resolver da nossa vida de problema? Qual o problema que ele tem de solucionar? Então, como que ele vai solucionar esse problema? Então, como o professor o Paulo falou, a questão da insalubridade. Como que o EPI vai eliminar de forma correta, dentro daquele objetivo que a gente quer, dentro que a legislação prevê, aquele agente aplicado ao trabalhador? Então, essa eficácia do EPI, a gente vai ter ela em muitos momentos aí dos textos das normas. Né? Então, é o ponto que a gente vai trabalhar bem nesse bate-papo nosso aqui hoje. Boa. Então, é possível não pagar o adicional de insalubridade, não recolher a Receita Federal, atestando que o EPI é eficaz? Bem, para fazer isso, você precisa, como o nosso amigo Wesley já adiantou, definir o vocábulo, a definição vernacular específica de eficácia. O que é eficácia para você poder atestá-la, né? E aí vem o que, como, quando, onde, e a gente focou aqui apenas no como. Como que há inviabilidade técnica das medidas coletivas. Porque só pode partir para o EPI depois que você garantir essa sequência de perguntas aqui. Ó. Como garantir que as medidas coletivas foram adotadas? Pergunta 2. Na pergunta 3, que desdobra 3, 4 e 5, como provar que o uso do EPI é apenas para situações emergenciais, de forma temporária e com uma medida complementar? Lembrando que o EPI tem essa natureza, né? É emergencial, temporário, portanto precário no tempo e complementar. 6ª pergunta, Wesley. Medidas coletivas foram adotadas anteriormente ao EPI? 7ª pergunta. Como provar que selecionou o EPI compatível com as variáveis ambientais de campo? Como provar que selecionou o EPI compatível com as variáveis biológicas de cada trabalhador? Como provar que treinou o trabalhador? Como provar que higienizou o EPI, inclusive para cada situação diária de sujeira, né? De uso indevido, de contaminações que acontecem, né? Então, a 11ª pergunta. Provar que o trabalhador usa corretamente o EPI todos os dias, o dia todo. Como provar isso? Uma pergunta bem importante, essa 11ª. Como provar que o trabalhador usa corretamente, olha o advérbio, usa corretamente o EPI todos os dias, o dia todo. 12ª. Depois que o profissional prevencionista responder afirmativamente às perguntas anteriores, como provar que o trabalhador está protegido contra os ataques aos demais sistemas e órgãos para os quais o EPI não atua? Por exemplo, no caso do ruído, nós temos efeitos cardíacos, circulatórios, hormonais, endócrinos, efeitos psicológicos e cognitivos. E a eficácia do EPI, se ele trata apenas de um sistema orgânico, que é o sistema auditivo. O EPI, no caso do auricular, ele não se propõe a combater os efeitos nesses outros sistemas e órgãos, né? Como você garantir essa eficácia? 13ª pergunta, Wesley. Como provar que há controle de todas as variáveis ambientais e biológicas? Como nós temos intensidades, concentrações, temperaturas, umidades, aí vai. Suor, sujeira, interferência de cabelo, pelo, ceroto, gordura. Nós temos efeitos sinergéticos dos demais fatores de risco, né? Então, você combina calor com vibração, vibração com temperatura, temperatura com radiação ionizante, não ionizante, ruído de impacto com ruído contínuo com temperatura, enfim. Imagina que você tem um ambiente que é calorento, poeirento e ruidoso, né? Então, como garantir essa combinação de fatores de riscos, considerando apenas o EPI como elemento de proteção? O que é que você acha, meu amigo? Ô, Paulo, isso aí tudo é prova? Isso é uma prova que você passou para nós?
Muita pergunta? Vamos lá, então. Pior que não é a última, não. Tem mais uma aqui, ó. Então, vai para a última primeiro. Para cada item anterior, mês a mês, como provar que tais condições protetivas sustentam a informação de GFIP e o evento 2240 do E-Social, de forma que o EPI, para cada trabalhador, é eficaz e continua sendo eficaz mês a mês, que é uma situação, que é uma gestão dinâmica aí, né? Sim, e aí eu fico bem grande tudo que você falou aí, eu só, até essa 13ª pergunta é até um destaque interessante, porque às vezes você vai ter uma combinação de agentes insalubres, né? Pelo exemplo que você deu, você vai ter calor, pode estar considerando, dependendo da avaliação, insalubre, você vai ter a poeira numa condição insalubre e você vai ter o ruído numa condição insalubre. Então, você vai ter exposição a 3 agentes insalubres, e para você falar que o EPI está neutralizando esses 3 agentes, né? E aí não é só, como você falou, né, o dano a um sistema, né? Você vai falar só o respiratório, só o auditivo, né? Porque você está tendo uma conjuntura muito grande de agentes impactando ali no trabalhador, na saúde do trabalhador. E aí você tem que começar a pensar como que eu vou gerenciar tudo isso em cima de um único trabalhador, de um indivíduo, né? Se a gente vai pensar que a gente tem que proteger a saúde do trabalhador, né, saindo até só do pagamento da insalubridade, mas a gente tem que proteger a saúde dele dentro de um ambiente com tanto risco. E outra coisa também, eu acho interessante, lá na questão 1, né, na questão do EPC, é um desafio na prática, né? Porque acho que todo mundo, na hora que está aí na faculdade, no curso técnico, todo mundo vê que a EPC é primeiro, depois a medida administrativa, depois o EPI. Só que quando cai em campo, o que a gente vê? Né? EPI, 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 EPI. Para tudo se compra EPI, né? E o que se pensa nessa gestão da proteção coletiva. E eu gostaria de destacar também nessa questão de inviabilidade técnica, Paulo, que você colocou aí na 1, o PPP. Tem uma perguntinha lá no PPP que eu acho que ninguém responde da maneira correta. Eu acredito que você já deve ter visto isso daí. A primeira perguntinha lá, foi tentado o EPC e adotado o EPI somente comprovada a inviabilidade técnica, alguma coisa assim. E todo PPP que a gente pega, não sei se você tem esse acompanhamento, mas todo PPP que a gente pega está lá um sim, que foi tentado, né, e foi comprovada a inviabilidade técnica. Mas eu nunca vi ninguém mostrar que foi provado que é inviável. Eu não consigo ver ainda alguém que provou para mim que aquilo foi inviável mesmo, que foi tentado. Então, assim, é um erro que a gente vê lá no preenchimento do PPP, e me corrija se eu estiver errado, Paulo, né, que quando eu marco lá, que, por exemplo, que o EPI é eficaz no PPP, de certa forma, eu diminuo a probabilidade daquele trabalhador ter o direito dele, né, de aposentadoria especial, porque eu disse que o equipamento é eficaz. Né? Então, lá no formulário do PPP tem algumas questõezinhas que é interessante a gente conhecer, porque um sim e um não dentro daquele documento, né, se tratando de recolhimento, ele é muito pesado. Ele tem um impacto muito grande lá naquela questão do trabalhador. Né? Isso pensando num aspecto até de aposentadoria especial. Então, quando eu falo lá, eu tentei e não consegui, peraí, mas como que você prova? Se amanhã chegar, né, uma fiscalização, alguém vier te perguntar, como que você mostra aquele sim? Como você explica aquele sim? Então, é um questionamento que eu sempre deixo nos meus cursos aí sobre gestão, que é como que eu vou provar que eu tentei? Então Wesley, mas aqui você não está para questionar, Wesley, nem eu, nem você. Você está aqui para as perguntas, ou seja, você, Wesley, como é que você garante que a inviabilidade técnica existe? Você tem que fazer, por exemplo, um projeto de instalação e você instalou, ele não fez uma medição pós e falou, essa medida não foi suficiente, né? Vamos já que eu coloquei um enclausuramento lá para proteção de uma máquina e eu usei o material X que eu tinha e tecnicamente ele não foi suficiente. Ou talvez a máquina é tão grande que você não consiga enclausurá-la, então é uma viabilidade técnica de espaço físico, talvez, mas eu preciso demonstrar isso de alguma maneira. O agente calor, né? Se eu tenho lá, as pessoas têm que interagir com aquele ambiente, vamos dar um fritador, vou dar um exemplo aí, um fritador, né? Eu não consigo isolar o fritador porque eu preciso ter a interação das pessoas, né, no processo de fritura. Então, eu não consigo, nesse momento, instalar isso. Então, eu tenho que demonstrar que eu tentei, que eu fiz um estudo, um relatório técnico, uma demonstração, né, um estudo daquele risco, daquele agente em si,
né? E se eu fizer, eu tenho que fazer um relatório pós, né? Que, ó, eu tentei, meu ruído era de 90, eu consegui eliminar, cair para 88, né? Então, eu tentei alguma coisa e tem aí um planejamento para a gente fazer de novo, tentar um outro tipo de material, buscar, né? Ou pode ser uma viabilidade financeira também, você fazer orçamentos e chegar à conclusão que o material é muito caro, aquele material, e aí você compara aquilo com o que a empresa arrecada e foi inviável financeiramente naquele momento. Aí você tem que justificar de alguma maneira, através de dados, de documentos, de fórmulas, de levantamento de medições, que aquilo não foi possível naquele momento por causa de determinados fatores específicos. Perfeito, amigo. Perfeito, amigo, perfeito. A gente está bem alinhado aí nesse contexto aí. Você enxerga a minha pergunta aí agora? Não, deixa eu ver. Não estou vendo, não. Não, né? Eu estou apanhando nesse negócio aqui ainda. Tá, achei. Peraí que parece que... achei aqui do chat do pessoal, esse? Não, eu digo a minha apresentação. Tá aparecendo aí? A apresentação não está aparecendo, não. Ai, Deus. Vamos lá, devagar, calma. Vai aparecer. Vamos lá. Então, pessoal, e agora? Agora tá um pouco bacana. Então, pessoal, só para contextualizar, o nosso amigo Wesley respondeu aqui a questão 1, né? Lembrando que essas questões, elas são, algumas delas são legais, né? Estão dispostas na NR6, combinado com a NR9, estão dispostas no anexo 15 da IN 77 do INSS, que dispõe as perguntas checklist para o PPP, e essa aqui é uma das perguntas mais importantes, porque você só poderia partir para a adoção do EPI a partir da convicção, né, documentada, material, de que há uma inviabilidade técnica para as medidas coletivas. Não é isso, Wesley? Perfeito. E até te complementando, Paulo, se me permite. Pois não. O próximo, que está para vir aí, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele também deixa isso muito bem claro, que eu tenho que, primeiro, o EPC, depois medidas administrativas, depois o EPI, e lá está escrito bem claro no texto, né, adotar o EPI após inviabilidade técnica dos demais. Então, lá na frente, o ano que vem, o PGR vai dizer a mesma coisa. Perfeito, amigo. Então, colegas, quem está nos ouvindo aí, eu chamo a atenção o seguinte: aqui você tem uma sequência ordenada de perguntas e basta uma dessas perguntas não ser respondida afirmativamente, basta que uma dessas perguntas a resposta seja não, você conclui obrigatoriamente pela ineficácia do EPI. Porque o EPI só será eficaz se você garantir resposta positiva a essa sequência de perguntas. Verificou a viabilidade técnica? Medidas coletivas? Esse EPI é emergencial, temporário, complementar? As medidas coletivas foram adotadas? Selecionou o EPI de forma compatível com as variáveis de campo, as variáveis ambientais? Esse EPI foi selecionado de forma compatível com as variáveis biológicas de cada trabalhador? Uma vez que tem um que tem um crânio grande, o outro tem um crânio achatado, o outro é cabeludo, o outro é barbudo, o outro é careca, o outro produz muito ceroto, muita gordura, o outro sua muito, enfim. Tem todo tipo de gente aí, né, pessoal? E o EPI, obviamente, busca um homem médio, né? Um valor médio, mediano, né? Então, você tem que garantir, para ser eficaz o EPI, na pergunta 8, tem que garantir, inclusive, esse atendimento à variabilidade biológica. Treinou o trabalhador, higienizou, enfim, são 14 perguntas aqui, não, Wesley? 14 perguntas. Tem outras perguntas aqui que foram as mais importantes, e eu chamo a atenção dos colegas aí que quem for afirmar no EPI ou no laudo de insalubridade, desculpa, no EPI não, no PPP, para fins do recolhimento do FACET. Pessoal, PPP é o perfil profissional previdenciário, modo meio papel, que agora foi magnetizado, foi digitalizado, foi colocado no E-Social. Na verdade, o E-Social tem o precursor PPP, o PPP magnético é o E-Social, e você só consegue responder as perguntas do PPP no tocante à EPI se você fizer o checklist desses requisitos aqui, ó. Então, deixar claro o seguinte: só será eficaz lá no PPP para fins tributários, Receita Federal, só será eficaz para fins previdenciários aquele PPP que tiver respostas positivas
a todas essas perguntas aqui. Não é isso, Wesley? Isso, perfeito. Né? Tem que atender todos os pontos mesmo. Até eu queria até compartilhar uma tela aí com o pessoal, Paulo. Pois não? Essa questão até do material, do EPI, do ser adequado. Deixa eu só colocar aqui. Estou aprendendo também. Aparece para você aí já, Paulo? Sim. Beleza. Eu não sei se todo mundo viu essa questão até do EPI. Saiu, né, uma portaria, né, 11.347, agora em maio, que ela vai falar da questão do equipamento de proteção individual. E aí a questão da sua eficácia. E aí, dentro do texto desse... Só um probleminha aqui, só aumentar o tamanho, só um segundo. E dentro desse texto da portaria, é falado várias vezes a questão da eficácia, né? Está lá que o fabricante, importador de EPI ou seu responsável, né, deve comprovar a eficácia da proteção do equipamento, né? Mas a gente tem que entender que o fabricante, ao meu ver, ele vai comprovar a eficácia do equipamento nos seus ensaios de laboratório, dentro de um uso, dentro de uma determinada condição de uso controlada, né? Então, o fabricante vai garantir a eficácia do EPI lá dentro dos testes, né? Então, eu entendo que seria nesse ponto que a portaria está trazendo para a gente. E, além disso, ela fala que os certificados, né, certificados de aprovação, né, e os relatórios de ensaio comprova a eficácia da proteção do EPI. Mas, novamente, eu entendo que são lá dentro do laboratório, nos ensaios, dentro daquelas condições estabelecidas pelas normas de teste, né, seja norma ISO, ANSI ou outra norma específica. E também lá no manual desses equipamentos vai vir lá também a possibilidade de alteração das características da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições, que é até o que você falou, Paulo, que é a questão de frio. Esse EPI no frio ele se comporta da mesma maneira. Sabe que o protetor aditivo, que você está usando ele numa câmara frigorífica, ele protege da mesma maneira do que um ambiente a 20, 22 graus, né? Também a questão de calor, a presença de produtos químicos, igual você falou, né, da oleosidade, né, da presença de um óleo, qual é o comportamento dele, né, e outros, e também o fator da higienização. Então, a gente às vezes vai ter aquela eficácia que a gente está dizendo, a eficácia do laboratório, que é o que o fabricante garante para a gente. É um ponto da eficácia, né? E aí, quando eu pego, respondendo até essas perguntas aí, que um ponto para a gente garantir a eficácia do EPI, ele está com CA válido, né? Ele atender essa portaria é um dos pontos dessas 14, né, perguntas que você tem aí, que é essa eficácia garantida pelo fabricante, que talvez não vai ser a mesma eficácia lá do campo, né? E aí eu tenho uma relação disso, né? Então, basicamente, quando a gente pensa no laboratório, é o que você falou, né, Paulo? É um crânio tamanho médio, né? É padrão. Você tem lá um crânio lá, margem de circunferência lá de 50 centímetros, né? Tá aí, é o padrão. Então, o ensaio é feito aí dentro de um determinado padrão. E aí, quando a gente pega, principalmente quando a gente pega uma população brasileira, né? E aí você vai pegar que o cara totalmente diferente, questões de raças, e aí você tem todo um ponto que você vai trabalhar. Então, e aí quando você vai lá para a prática, né, Paulo, é mais ou menos assim, né? Na vida real, né? Os alunos aí, o pessoal que está assistindo a gente, né? E eu acredito que eles têm situações como essa, né? Que aí, quando tá lá, aí você vai colocar um óculos junto, né? Os equipamentos a gente vai conjugar, né? A gente vai trabalhar, proteger de vários riscos ao mesmo tempo, né? E aí você vai ter que usar uma máscara, você vai ter que usar um óculos, e aí são fabricantes diferentes, será que foi ensaiado? Né? Então, acredito que não foi, e aí você vai pegar, o cara vai utilizar mais um cinto, e aí ele vai jogar mais um outro equipamento, e aí, como que a gente vai comprovar que ele está sendo utilizado conforme determina o fabricante, né? Conforme foi garantida a eficácia lá pela portaria tal. Então, aí eu começo a ter um desafio, né, de fazer com que o trabalhador esteja utilizando corretamente. Não é isso? Tá certo meu raciocínio, gente? Meu amigo Wesley, não tem certo e errado aqui, não tem gabarito. Quem vai dizer aí é o profissional que está no campo, fazendo LTCAT, dando instrução para a contabilidade pagar ou não pagar o tributo, dando instrução para o
sonegar o tributo com base no álibi do EPI eficaz. Então, depende muito do contrato que o profissional previsionista tenha com a empresa, né? Se você não tem empresa e a empresa quer sonegar, ele vai cuidar, ele vai contratar você para produzir documentação fraudulenta. E aí, o que é a fraude? A fraude é você não respeitar essa sequência de perguntas a partir das quais você afirma que todas as respostas são positivas e que, portanto, você está habilitado a discutir as filigranas de cada EPI. Você só pode partir para discutir o detalhamento de cada EPI depois que aquelas 14 perguntas forem respondidas, Wesley. Sim. E tem muita gente no campo hoje que é contratado para ganhar 5 mil, 10 mil reais ali para dar uma consultoria de como preparar essa documentação de forma fraudulenta. Porque já se sabe que o EPI é ineficaz na primeira pergunta. Porque o cara não indica se ele fez lá um mapeamento das fontes sonoras, se ele indicou a viabilidade econômica, técnica dos equipamentos de proteção na fonte, né? E aí, cuidado, colegas, amigos aí da área prevencionista, nós nos acostumamos e normalizamos a fraude, a farsa, né? Você só pode partir para uma discussão honesta, técnica, do EPI a partir das respostas positivas a essas 14 perguntas. O que o nosso amigo Wesley está colocando aqui é o seguinte: dado que você respondeu positivamente as 14 perguntas, vamos discutir agora as variáveis intrínsecas de cada EPI, não é, Wesley? Isso mesmo. O que a gente está pensando em usar lá em campos se atende. Essa tensão aqui, essa tensão desse aro aqui, essa tensão está compatível com a força necessária para garantir a vedação da concha na minha antropometria craniana? A minha antropometria craniana, no caso específico, depois de responder as 14 perguntas, pessoal, estamos aqui o seguinte, faz de conta que respondemos 14 perguntas. Dentre elas, usa o dia todo dia. Dentre elas, já foi verificada a viabilidade técnica, já foi verificado que é uma medida complementar, emergencial, enfim. Tudo aquilo foi respondido positivamente. Se você é honesto no seu documento técnico, você vai dizer de pronto que o EPI é ineficaz. Por quê? Porque nunca você vai conseguir responder positivamente as 14 perguntas que estão na NR6, na NR9 e lá na instrução do PPP do INSS, que vai para o E-Social, no evento 2240. Então, para ser honesto e você não ficar aí subordinado aí a uma apuração de fraude, de crime, de sonegação fiscal, né, e tudo mais, é importantíssimo que isso que o nosso amigo Wesley colocou aí. Verifica as questões intrínsecas de cada EPI depois de responder as primeiras perguntas. E aí até, Paulo, até a Andressa colocou aqui no chat, aqui, ó, ela falou, nunca tinha parado para pensar nessa questão de utilização dos EPIs juntos, né, de fabricantes diferentes, né? E aí eu gravei um vídeo esses dias, Paulo, falando do capacete e o protetor aditivo. Porque quando você tem um capacete acoplado, né, um EPI conjugado, se você usa o capacete da marca Y, o protetor aditivo tem que ser da marca Y. E lá na prática, o que eu vejo é um capacete da marca Y acoplado a um protetor aditivo da marca X. Peraí, mas será que foi ensaiado? Porque quando eu pego o CA lá, né, tem o nível de atenuação, né, Paulo? Qual que é, né, a faixa lá? Vamos considerar que ele está usando certinho, né? Atendeu todo o padrão, mas aí você pega o equipamento de marcas diferentes. E aí, como é que eu falo que ele é eficaz? Aí eu já tem um problema aí. E aí eu peguei, como você disse, eu coloquei no laudo que o EPI foi eficaz e não estou pagando lá os 6% de recolhimento. Mas aí quando eu vou olhar, os equipamentos não são conjugados, mas não são do mesmo fabricante, não foram ensaiados juntos. É um problema. Né? E aí é o que você falou, uma coisa a gente deve insalubridade para o trabalhador, uma coisa a gente deve para a Receita, né? A gente deve para a Receita Federal é outro nível, né, de conta para se pagar, né? Então é um detalhe que a gente tem que ter. Amigo, nós não respondemos a primeira pergunta, quer dizer, a pergunta pré-ambular, né? A pergunta preâmbula aqui é o que é eficácia de EPI. Então,
Primeiro a gente vai ter que responder a pergunta o que é eficácia. Vamos lá, nós já fizemos a 1, não já? A como é que a gente prova a inviabilidade técnica das medidas coletivas. Sim, eu falei que era questão de laudos, de medições, de pós-teste, de viabilidade financeira, viabilidade de espaço, né? Eu já enxergo por outro, assim, não dizer que você não está, não é isso, né? Claro que isso que você está falando faz parte do projeto que demonstra a viabilidade ou a inviabilidade, claro. Sim. Importantíssimo, toda e qualquer conclusão relativa a fator de risco no ambiente de trabalho precisa de uma coisa que nós profissionais não usamos: desenhos, gráficos, planta baixa, datasheet, fluxograma de engenharia, fluxograma de processo, diagrama de malha, planta de corte, planta seccional, uma planta-chave, mapeamento dos fatores de riscos. Você só consegue provar e encaminhar qualquer conclusão tua em laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, PPRA, PGR, documento para fins fiscal, documento para fins de poluição ambiental, se tiver esse primeiro passo, Wesley, e é tudo que a gente não vê. Tudo que a gente não vê no laudo é anexos, plantas, desenhos. Não tem qualquer evidência, na verdade, né? Só vê lá que não é possível, né? Não, mas não tem planta, Wesley. Essa engenheirada, nós aqui, eu e você, nós engenheiros, a gente se acostumou em copiar e colar texto de NR. Meu amigo, faça engenharia, faça cálculo, apresente evidências objetivas e engenheiro escreve, se manifesta com cálculo, com desenho, com gravura, com esquema, com croquis. Então, como é que você entra numa planta química, numa metalúrgica, num processo produtivo e não tem uma planta no laudo, velho? Uma planta, um desenho, nada. Aí o cara faz, porque aqui tá na NR15, aquela decoreba, aí coloca Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o primeiro item aqui, pessoal, para você ter o mínimo de moral, o mínimo de competência, o mínimo de autoridade, para lá na frente concluir no laudo, você precisa, no primeiro momento, apresentar o problema. E o problema, em termos de engenharia, se apresenta com desenhos, plantas, fluxogramas. E a partir disso, aí você insere as barreiras a essas projeções, a essas fontes, né, de contaminação ou de energia, mas plotando um gráfico, plotando em uma planta e projetando isso com cálculos, considerando as correntes de fuga, considerando as sobrecargas, as horas extras, todas as intempéries de processo produtivo. Então, para você afirmar que é inviável fazer medida coletiva sem apresentar esse primeiro pano de fundo aqui que eu estou colocando, que é o pano de fundo da demonstração do problema, você está dando atestado de incompetência, de irresponsável e muitas vezes de criminoso, né? Sim, eu vejo se meu raciocínio está seguindo bem o seu. Vamos pensar aí na geração de uma poeira aí para um sistema qualquer, né? E eu teria que provar por que é inviável tecnicamente eu não fazer um filtro que retém essa poeira, né? Por que eu não posso ter um filtro que retém esse material antes de ser dispersado no ambiente? Por que não existe tecnologia para reter? Eu não tenho molhar com caminhão-pipa, sei lá. Isso aí. É isso, amigo. Então, para a gente responder as perguntas de como garantir a eficácia, a gente precisa dizer o que é eficácia, Wesley. Eu estou te provocando aqui. O que você entende que é eficácia? Eficácia é ações que sejam possíveis de fazer medições que ela proporcione atingir o objetivo especificado. Se eu pego que o objetivo especificado meu é o controle de um determinado agente, então quais são os passos que essas medidas têm que ter para chegar naquele objetivo? Aí eu posso inserir manutenção, por exemplo, preventiva. De quanto em quanto tempo eu tenho que substituir uma determinada proteção daquele dispositivo? Vamos pensar no filtro. Beleza, vamos construir um filtro eficaz para poeira, beleza. Tá, mas esse filtro vai ser eficaz a vida inteira ou eu tenho que ter uma periodicidade de substituição? Né? De quanto em quanto tempo é esse equipamento? Qual é a limitação dele? Então, até que ponto ele é eficaz, que ele vai saturar?
Então, acho que vai trabalhar dentro desse ponto da limitação do equipamento, da manutenção, da substituição. Como que é feita a substituição desse filtro? Tem um método, né? Qual o material que eu tenho que utilizar? Então, isso tudo são passos, ações que estão dentro daquela ação, que seria controle da poeira, né? Da construção do filtro, para garantir lá a eficácia que eu preciso. Só que para ter essa eficácia, eu tenho que ter um valor, né? Qual que é o valor que eu quero atingir? Vamos dar um exemplo qualquer, que o limite de tolerância seja 2. E para ser eficaz, tem que ser menor que 2, tem que ser 1,5. Né? Então, peraí, como que eu vou chegar lá nesse objetivo, que é a geração de partícula de 1? Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou trabalhar dentro desse processo para realmente dizer se é eficaz ou não. Atingiu o 1, fiz uma medição pós-instalação e atingiu o 1, estou dizendo que é eficaz. Vai ser eficaz a vida inteira? Aí eu vou dizer que não, porque eu tenho que ter algum processo de manutenção dentro disso. Tá. E aí, no mês seguinte, você teria que verificar de novo essa eficácia. Sim, o monitoramento contínuo, né? Não. Eu digo na folha, Wesley. Na folha de pagamento, neste mês eu paguei adicional de insalubridade. Julguei que era ineficaz. No mês seguinte, fiz medidas aqui de ajuste de campo e tenho que fazer uma nova verificação, não é isso? Sim, é o monitoramento, né? É isso mesmo. Não. É porque monitoramento é uma coisa. Eu digo pagamento da folha de salário. Lá na folha de salário. O mês tem, é sagrada. Recursos Humanos vai continuar pagando o adicional de insalubridade no mês seguinte, baseado no laudo deste mês? Não, porque eu falo que o laudo é uma foto. Eu dei print na tela. O laudo é a situação de hoje, né? Eu dei print na tela. Amanhã... Então, no mês seguinte eu tenho que ter um outro laudo, certo? Ou uma verificação daqueles dados, uma validação daqueles dados. Mas verificação de alguém que é competente para isso, que é um laudo. Isso. Assim, pode até não ter a palavra laudo, mas alguém competente vai dizer, a situação do mês de maio mudou em relação a abril. Abril, recursos humanos, paga a insalubridade. Maio, recursos humanos, não paga. Junho, pagar. Então, assim, eu tenho que ter uma dinâmica de verificação dessa coisa que você está definindo de eficácia, correto? Sim. Vou pegar o exemplo da poeira, né? Eu defini lá que o meu método, eu vou ter lá um sistema de monitoramento que vai me dizer em tempo real a geração dessa poeira, né? E aí eu fecho isso dentro do ciclo do mês, beleza? Foi eficaz dentro daquele mês. No mês seguinte eu estou fazendo essa avaliação, essa medição, porque se eu trato de um agente quantitativo, só tem como medir, né? Tem que medir. E qual o método para aquela medição? Qual é o critério para aquela medição? Seria um método para a avaliação da eficácia, né? Qual o método para a avaliação da eficácia? E vai depender da medida que eu propus, definir o método. Perfeito, amigo, perfeito. Eu estou só avançando com o que você colocou como... Pessoal, eu concordo com o Wesley e eu complemento aqui, Wesley, com esse copo aqui, ó. Vocês estão vendo um copo aí? Tem um aqui também. Esse copo aqui, pessoal, serve para beber água? O que vocês acham? O que você acha, Wesley? Bom, serve, não? Serve, né? Esse copo tem características físico-químicas bem definidas, tem características geométricas, físicas, materiais bem definidas, e esse copo, portanto, atende à especificação de projeto, portanto, ele atende aos requisitos do fabricante, ok? Isso aqui é eficácia no laboratório. Isso mesmo. Agora, Paulo Rogério foi para campo e pegou esse copo para beber. Olha o que esse jumento fez. Ele pegou o copo para beber assim, ó. Esse copo serve para beber água? Aí já não dá. Mas não é o mesmo copo? Sim. A forma de utilização, né? Ele mudou a composição físico-química, a geometria, a concentricidade, enfim. Isso aqui é absolutamente ineficaz no campo se eu, como profissional prevencionista, não garantir que todo o tempo, o dia todo, sempre, o cidadão vai usar esse dispositivo da forma que o laboratório está indicando. Sim, a forma, né? Isso. A forma que o laboratório está indicando é: beba o copo na posição que a boca, que a parte cilíndrica aberta, fique em contato com seus lábios. Aí o Paulo Rogério vai e inverte. Ele coloca aqui a parte fechada, fica em contato com os lábios.
O copo atende a eficácia do laboratório? Sim. Atende. Mas ele é ineficaz para fim de pagamento da insalubridade, para fim de pagamento do facete. O que é eficácia para Paulo Rogério? É essa situação de campo, que somente em campo, nas condições de campo, você vai afirmar positivamente as 14 perguntas. Você vai responder positivamente as 14 perguntas. E você só vai partir para discutir, amigo Wesley, as características fisicoquímicas desse copo depois que você tiver garantido as 14 perguntas. E eficácia para mim, além dessa questão conceitual, ela é muito objetiva, né? Eficácia está relacionado a uma especificação de projeto. Só é eficaz aquele dispositivo, aquela coisa cujo o afastamento de requisitos de projeto é o menor possível. E esse menor possível que tem que dizer é o projetista. No caso, o profissional que está prescrevendo o LTCAT. Então, vamos lá, pessoal. Se nós temos 14 perguntas a serem respondidas, estamos falando de um circuito lógico em série. Um circuito lógico em série, você tem embarreiramentos, medida coletiva, inviabilidade, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, são 14 barreiras até chegar na última, que é vamos discutir o EPI. Então, se você considerar a disciplina gerência de risco, na qual a gente aprende a calcular a confiabilidade dos sistemas, a disponibilidade dos sistemas, a confiabilidade varia de 0 a 1. Ela é 100% ou 1. E o conjunto complemento, Wesley, o conjunto complemento da confiabilidade é a falibilidade. É o percentual de falhas de um determinado sistema. Então, quando você pega a quantidade de falha, você calcula a confiabilidade. E como é que você calcula a confiabilidade de um sistema em série? Um sistema em série, lembrando aqui os amigos, um sistema em série, basta um deles falhar para toda a confiabilidade ir a 0, porque o sistema está em série. Se fosse em paralelo, que é o caso do medida coletiva, está em paralelo com a medida individual, não é, Wesley? Sim, são duas à parte, né? Separadinhas. Duas em paralelo. Para ter falha, eu preciso que falhe as duas. Então, diferentemente do sistema paralelo, o que nós, profissionais prevencionistas, fazemos com o EPI é colocá-lo num sistema em série, cujas perguntas, né, são respondidas dizendo a falha é 100%. É 100% de falha na pergunta 1, 2, 3, 5. Logo, a eficácia do EPI para um sistema em série é 0%. É porque não adianta, né, você treinar, mostrar, comprar com CA, comprar um mais caro e pôr na ficha de EPI, se o cara não usar, né? Não adianta você fazer tudo isso e o cara não pôr no ouvido, né? Então, Wesley, legal isso aí. Vê só, imagina agora que, por hipótese, tá? Por exercício, o cara usa o tempo todo, usa corretamente, tá tudo perfeito, tudo perfeito. Só que ele fez hora. Falhou para mim? Repete, por favor, Paulo. Ele fez hora extra. Então altera tudo. Porque tolerância, né? Como você está calculando dose, você tem que considerar o tempo de exposição. Então, assim, se tudo mais constante, você fizer uma alteração numa variável administrativa, que é a variável hora extra, você já jogou por terra todo aquele esforço de prevenção, de proteção. Okay? Porque a gente pega lá 8 horas, limite. Se eu subir para 10 horas, peraí, né, a jornada de 10 horas, muda um pouco, né? Tem que reduzir Quando você normaliza, né, Wesley? Quando você normaliza para 8, que é o NEM, muita gente ultrapasse o 8 dBA para 8 horas, que é o NEM, né? Ok, amigos. Eu queria, Wesley, te explorar aí, porque do ponto de vista da doutrina, da ciência, da prevenção, a gente já sabe que o EPI é o pior dos mundos, é o mundo se acabando, né? Dificilmente você vai conseguir afirmar que ele é eficaz. Para você afirmar no PPP, no laudo de insalubridade, ou no PPRA, PGR, PGO, GRO, de que do EPI é eficaz, primeiro, você tem que ser muito corajoso. Segundo, tem que ser corajoso e contar que não vai ser pego.
Terceiro, quando você for pego, vai valer a pena ter ganho 5 mil reais para fazer uma fraude. Porque o que nós temos, aí a minha opinião, tá, Wesley? A minha opinião é que nós temos uma produção em série de fraudes. Porque esse povo que está fazendo esses atestados via laudo de insalubridade, LTCAT, PPP, esse povo que está fazendo isso não faz com a menor... Quando faz, não faz, e quando faz com a zero preocupação técnica, né? Não tem plantas, não tem desenho, não tem essas perguntas respondidas, né? Então, assim, o que nós temos é uma fábrica de fraudes, uma farsa, uma transferência completa do problema para o trabalhador. O empregador jamais é chamado para participar de nada. Então, ninguém faz DDS com o empregador para dizer, olha, monte o EPC, olha, faça o EPC hoje. Ô, empregador, é tão importante a viabilidade técnica da melhoria ambiental. O que é que a gente faz, pessoal? A gente meio que, desculpa a palavra, mas é essa mesmo, a gente imbeciliza o problema, transfere o problema para o trabalhador e não traz para o ringue, não traz para a discussão aquele que tem o poder de mando, cujas respostas não são respondidas porque ele não quer. Então, da 1 a 14, a resposta é não, e, portanto, o EPI é absolutamente ineficaz, exatamente porque o empregador jamais é chamado para participar dessa conta, Wesley. Ô, Paulo, eu concordo nesse ponto com você, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu não vejo aquela sentar com o empregador e explicar para ele por que investir no EPC. E às vezes eu falo até que é a forma que a gente vende a segurança, não vender num termo pejorativo, mas para o empregador entender que segurança para ele, ele vai querer comprar aquilo, né? Porque você chega para ele e vai falar assim, ó, você tem que comprar EPI. Ele já vai falar, mas por quê? Né? Ah, porque tem um risco. Ah, você tem que pagar insalubridade. Ah, mas por quê? Aí você vai pagando. Mas ninguém chega para ele e fala assim, meu empregador, se você fizer isso aqui, fazer uma proteção coletiva aqui, a gente faz um projeto para essa área aqui, e aí vamos definir, fazer uma proteção coletiva, você vai garantir a saúde do trabalhador, você vai garantir um bem-estar no ambiente, ou seja, você vai conseguir aumento de produtividade, você vai reduzir os custos com o equipamento de proteção individual, você vai reduzir os custos com o exame, vai reduzir a probabilidade de uma ação trabalhista, você vai reduzir também a questão de tributação aí para aposentadoria especial. São poucos os casos que eu vejo que alguém senta para o empregador e mostra para ele esses benefícios. Né? Claro, para mostrar esses benefícios, eu vou ter que fazer um projeto, né? Fazer o desenho, né? Do que é essa medida, o que eu quero dela de eficaz, né? Quanto que ela vai custar, né? Mas isso ao longo do tempo, talvez em 2, 3, 4, 5 anos, ela se paga ou paga antes. É claro, vai depender do número de funcionários, do número de pessoas expostas, qual é o agente, qual o custo disso, mas em um determinado ponto da curva, ela vai se pagar, né? Mesmo que ela não se pague tão próximo, mas eu vou garantir maior segurança para as pessoas, né? Que o objetivo é a saúde das pessoas, não é pagar a insalubridade, nem é ficar com medo de ser preso, né? O objetivo é cuidar das pessoas, garantir saúde para elas, garantir segurança, que elas voltem para casa, que elas possam aproveitar a sua vida e lá na frente elas possam se aposentar e curtir a vida, né? Então, esse projeto, né, a gente tem que ser construir isso para o empregador e falar, ó, cara, você tem essa opção aqui que vai te dar um monte de dor de cabeça, tá? Tá aí, a legislação prevê, tá? Fala que você pode dar EPI. Isso vai te dar dor de cabeça em algum momento. Mas tem essa opção que a gente fazer uma proteção coletiva que vai te dar uma paz maior na sua organização e uma facilidade para a sua empresa crescer. Isso pode te dar até uma competitividade de mercado. Então, é que você falou, dificilmente alguém faz o DDS com o empregador e fala com ele, ó, tem essas duas opções, qual que você escolhe? Dá na mão dele para ele escolher, geralmente não dá nem a oportunidade dele escolher. Né? Eu falo meu de campo, tá Paulo? Que o que eu vejo, né? E aí o pessoal fala que o empregador não quis investir. Eu só vejo falar, o empregador não quis investir. Mas alguém falou para o empregador o que ele tem que investir, por que ele tem que investir, quanto custa, apresentou para ele o projeto. A vantagem, o benefício, né? E aí, é claro que ele não vai investir, gente, ele não vai ver benefício. Você só investe quando você vê o benefício nisso. Eu com visão de empregador, tá? Ok. Wesley, estamos aqui com 50 minutos aqui de live, os nossos 10 últimos minutos aí. Pessoal, Wesley, estamos falando aqui, pessoal, de temperaturas anormais, vibração, pressões hiperbáricas, hipobáricas,
temperaturas anormais para cima e para baixo, frio e quente. Estamos falando de vibração, corpo inteiro, mãos e braços. Estamos falando de radiação ionizante e não ionizante. Estamos falando de temperatura, ruído, calor. São essas, né, Wesley? Sim. E não é uma curiosidade, pessoal. Olha que interessante. Isso aí é uma curiosidade mesmo. Por que de todos os fatores de riscos, a gente só discute o EPI auricular, hein? É porque é o mais fácil, né? Todo mundo percebe. Não, porque os outros, Wesley, desculpa, agora eu vou discordar. Os outros, ninguém abre a possibilidade de discussão do que o EPI é precário. Está dado para os demais fatores de riscos que o EPI é precaríssimo e que, portanto, ninguém nem se arvora na possibilidade de cogitar não pagar o adicional de insalubridade ou não pagar a receita. Por que a gente usa isso para ruído? Vou ter que concordar contigo, Paulo, tá certo. Porque ninguém fala. Tem uma pequena discussãozinha só na luva de vibração, só. Luva? Luva? Tá maluco? Eu sei que não funciona, mas é que eu tô falando... Amigo. Eu sei que não funciona, mas é onde que você discute um burburinho, sabe? Enfim, mas esses caras que fazem isso, Wesley, eles não têm coragem de peitar e escrever isso no laudo. Não paga o adicional de insalubridade para a vibração, porque a luva amortece. Eu tenho CA, tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essas conversas mole aí de gente pilantra que quer ganhar o dinheiro fácil e atrapalha a tua vida, Wesley. Porque você quer cobrar ali 30 mil, 50 mil da consultoria e vem um pilantra aí, né, no mercado, colocando por R$1.000 aí esse laudo, entendeu? Então, essa pilantragem aí é que proliferou, né? Empesteou, que nem fala em Pernambuco, empesteou o mercado com essas imbecilizações, com essas pobrezas científicas, né? Não chega nem a ser científico, né? É algo totalmente sem base conceitual, né? Então, para todos os fatores de risco, pessoal, EPI não presta, para todos. Aí chega para ruído, não, talvez preste. E aí eu faço aí uma outra crítica à tua fala, Wesley, mas no sentido de distância relativa, né? A norma trabalhista não permite o EPI. Senão, já que o patrão pode, a norma permite. Ela não permite. Ela só permite o EPI nessa situação de hierarquia. Você tem que atender hierarquicamente esse fluxo. Sim, é viabilidade. Eles não fazem, não pode fazer isso, é proibido. Você não pode partir para o EPI direto. Primeiro você tem que responder as 14 perguntas. Então, no meu raciocínio, o que é que nós temos? Nós temos aí um lobby fortíssimo de empresas tipo Dupont, 3M, que estão, né? Existe toda uma lógica corporativa, empresarial, de que sai barato e pouco arriscado matar e adoecer. Tá muito bom pagar 20% de insalubridade, morreu em terra, adoeceu previdência, o problema não é meu, já contratei o Sérgio aqui por 4 horas, 3 horas, 2 horas, coloquei focinheira, coloquei band-aid, sorrisal, tem aqui um container, uma farmacinha com cruz vermelha, e o EPI simplesmente está dentro desse contexto. Então ninguém quer fazer melhora, não é que você não conseguiu convencer o patrão, Wesley, longe disso, você é muito bom. O cara que sabe que sai muito mais barato não fazer gestão, não fazer prevenção. E o EPI só facilita esse discurso. Porque nós damos um álibi para o cara que não quer fazer prevenção. E para não ficar uma coisa tão escancarada que ele está simplesmente colocando ali a caça, né, a presa, as feras, para não ficar tão escancarado, aí ele contrata um Paulo Rogério, dá 2 contos para ele ali, faz de conta, capacete, focinheira. Esse Paulo Rogério vai lá e só fala em despachante de EPI, recibo de EPI, DDS de EPI, teu filho te ama, teu pai te ama, volta para casa, aquelas conversas. E nós temos 3 milhões de trabalho ao ano, nós temos uma morte a cada 1 minuto e 9 segundos, nós temos um acidente a cada 50 segundos, e quem está por trás disso tudo é o ruído, porque o ruído causa morte, o ruído causa traumas, ruído causa pérfuro contuso, queimadura, eletrocução, e nós imbecilizamos o debate quando a gente coloca o EPI como se fosse algo que nem para efeito auditivo ele combate, nem o efeito auditivo ele combate, quanto mais os demais efeitos, né?
Sim, isso é verdade. Até você está correto nesse ponto. Que o EPI fica fácil, né? Acessível, né? Então, você consegue comprar do mais barato ao mais caro, entrega o problema passou, né? E aí até, acho que a gente já está praticamente chegando ao final, né, Paulo? E aí como é que é? Eu acho que é o momento talvez dessa pergunta, né? Como é essa questão do EPI, eficácia do EPI, quando a gente traz para o direito, né, para a justiça, né, decisões judiciais, como que você tem visto isso, né, dentro desse ambiente nosso? O que você pode ajudar e complementar nesse ponto? A minha leitura, Wesley, é que a gente está saindo de um sistema baseado em televisão preto e branco para um sistema digital. Os juízes e nós, profissionais, em grande parte, estamos ainda no modelo de gestão baseado em televisão preto e branco. Aquele sistema baseado em cartório, documento de gaveta, morreu em terra, adoeceu previdência, chama o técnico de segura-pomba. É assim que o peão chama o técnico. E esse juizinho que faz o concurso só aprende NR. Ele decorou aquilo ali, capítulo 5 da CLT, decorou aquelas coisas lá, é o que cai no concurso. E o que está por trás desse sistema baseado na televisão preto e branco é a rainha Cate e o rei EPI. Um reinado aí completamente despreocupado com a realidade do trabalhador, sem nenhum compromisso com o equilíbrio do meio bem e trabalho. E esses juízes, esses profissionais, professores, advogados, nós, né, CERMIT, a gente está ruminando esse sistema baseado na televisão preto e branco. A televisão baseada no sistema digital já exige resultado, já exige desempenho. E aí você entra em compliance, gestão corporativa, ISO 45 mil, e aí você tem uma nova abordagem que esses juízes vão ser chamados a julgar a partir da tua nova documentação, Wesley. Então você passa a colocar no mercado, na mesa do juiz, na mesa do CEO, enfim, uma documentação que tem uma lógica de desempenho, gestão por desempenho, em que você deixa de falar compra ou não cumpre NR e passa a falar em tabela Excel, em valor do faturamento bruto, enquanto está sendo despendido aqui com o valor pago ao advogado em ação trabalhista. Deixa de pagar o Wesley e passa a pagar o advogado. Essa é a lógica da televisão preto e branco. Na televisão digital, é o contrário. Eu deixo de pagar o advogado para pagar o Wesley. Então, é assim que eu enxergo essa maluquice aí, amigo. Acho que a gente vai ter daqui a pouquinho uma documentação nova, né, que vai chegar para a mão do juiz, que talvez ele nem vai saber olhar aquilo. E às vezes a gente vai ter, e aí eu vejo também que vai entrar depois no meio dessa tumulto todo, as questões de perícias, né? Que hoje a gente sabe que as perícias, muitas das vezes, elas não estão dentro do que a gente entende de engenharia. Elas são um pouco para um lado ou um pouco para o outro, não vai pela lógica da engenharia. E quando você vai ter lá gráficos, ferramentas de gestão, dados estatísticos, né? Como que o perito vai ver isso lá? Levar isso para quando eu estou falando de insalubridade, se eu tenho lá uma gestão, se eu tenho um gráfico que demonstra eficácia, se eu tenho um projeto que demonstra eficácia daquilo ou de uma determinada ação. Então, a gente vai ter cenários novos, discussões novas, né? Como diz você na televisão colorida agora, né? Que aí você vai ter mais informações e também velocidade dessas informações, né? Hoje a gente tem velocidade, né, de dados, de informações, você vai subir. Então, é um outro universo que a gente tem que começar a se preparar. É isso, amigo. Você está vendo aí, Wesley, a decisão do STF? Estou vendo, sim. Espero que o pessoal... Então, nessa lógica que o Wesley colocou aí, pessoal, o que os juízes, os tribunais, né, eles estão sinalizando é o seguinte: EPI não presta. Resumindo, o que está sendo dito aqui é EPI não presta. Por quê? Porque, como ele disse aqui, uma hora aqui nessa live, só prestaria se você tivesse respondido sim a 14 perguntas. Como você nunca responde sim a 14 perguntas, e o sistema em série, basta falhar um componente para que a confiabilidade do sistema vá a zero. Então, a confiabilidade do sistema indo a zero, estamos afirmando que a falhabilidade, o nível de falha é 100%. E foi isso que o tribunal entendeu, Wesley. Então, não sei se vocês estão enxergando aí, tem duas teses. A tese 1 é que o agente nocivo à saúde, de modo que o equipamento for realmente capaz, segundo qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo
a sua saúde, de modo que, se o equipamento de produção for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à aposentadoria especial. Perceba, na tese 1, o tribunal falou o seguinte, ó, se tem um se aqui, ó, se o EPI for realmente capaz, entenda-se, eficaz, se ele for eficaz, não há respaldo constitucional para a especial, não tem direito a especial e não paga a especial. Certo, Elzer? Certíssimo. Então, esse se aqui, pessoal, é determinante aqui na nossa leitura, tá? Tem uma condicionante aqui, ó. Só será razoável afirmar que não paga a insalubridade e não recolhe o facete se provar as 14 perguntas dizendo sim para 14 perguntas. Segunda tese, o tribunal também, por maioria, assentou a tese de que, na hipótese de exposição a ruído, acima dos níveis legais de tolerância, a declaração de empregador no âmbito do PPP de que a eficácia do equipamento não descaracteriza o tempo de trabalho especial. Desculpa, eu releitura aqui. O tribunal também, por maioria, vencidos, assentou ainda a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima do limite de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP da eficácia não a declaração do empregador de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial. Então, na segunda tese, Wesley, não tem nenhuma condicionante. Aqui já é absoluto. Sim. Assentou a tese, no caso do EPI auricular, mesmo que o empregador afirme eficácia no PPP, a justiça entende que essa afirmação não produz efeitos no direito, não produz efeitos jurídicos. Por quê? Porque essa eficácia atestada no PPP é uma eficácia precária. O juiz já entendeu a precariedade, uma vez que jamais ninguém conseguirá responder positivamente as 14 perguntas. Ele entendeu que a gente não consegue, né, demonstrar que é eficaz, né, na prática, né, quando a gente tira do ambiente laboratório e joga lá para campo, e aí como que eu digo que responde as 14 perguntas? E aí eu não sei se os colegas já viram, né, no próprio manual para aposentadoria especial já está descrito dessa forma, né, seguindo essa orientação que o protetor auditivo, né, o simplesmente fornecimento do EPI ou a marcação do eficaz no PPP, não tira do trabalhador o direito de aposentadoria especial. E se não tira o direito dele, também não tira a responsabilidade do pagamento, né? Então, são coisas correlacionadas, né? Se o trabalhador vai poder aposentar especial, por que eu não vou pagar? Né? Então, existe uma relação entre os dois. E com base nisso, a Receita deflagrou um FAPE, né? FAPE, que é uma fiscalização de alto desempenho, que eles chamam. Eu posso falar aqui de forma pública, porque está publicado no site da Receita, e existe um planejamento fiscal para fazer valer essa decisão judicial. Ou seja, você, empresa, você, profissional da área, você que está dando consultoria, se você, depois de tudo isso, afirmar que é eficaz, não vai servir para nada. Porque a justiça já disse que a tua eficácia é mentirosa. Porque é mentira o que você está afirmando no PPP. Por que é mentira? Porque a discussão do ruído, Wesley, e isso está no acórdão do STF, a discussão do ruído vai para muito além da perda auditiva. A perda auditiva é um marcador biológico tardio. Os marcadores biológicos precoces são traumas, eletrocuções, queimaduras, perfuro-cortantes, as amputações, as mortes. Isso é um indicador objetivo de programa de gestão ambiental que tenha ruído. Então, você quer fazer um programa de gestão ambiental que tenha ruído, use o marcador para fins de caso, use o marcador, os traumas, os perfuro-cortantes, as queimaduras. Esqueça a perda auditiva. Perda auditiva é importante, mas é tardia. É um marcador biológico tardio. Então, importantíssimo, e isso foi julgado pelo STF. Por isso que o EPI é absolutamente ineficaz, porque ainda que ele fosse eficaz, ele seria ineficaz para os demais efeitos orgânicos do corpo humano, endócrinos, hormonais, cognitivos, psicológicos, circulatórios, cardíacos, né? Além dos efeitos traumáticos.
Esse é o grande problema, né? Às vezes um ruído alto ele vai fazer com que o operador ele não ouça uma condição, uma comunicação falha, e isso vai gerar um agravo lá na frente, um dano, uma lesão, né? Então, acho que a gente está chegando ao final. Se for para gastar energia, né, Paulo? Gasta energia na prioridade das medidas de controle, né? Vamos gastar energia e dinheiro, né? E tempo, né? EPC, medidas administrativas. Não vou conseguir o EPC, ele vai demorar um prazo muito grande, dá para reduzir tempo de exposição, né? A gente nem discutiu isso, mas é algo que cabe dentro disso ainda, num outro evento, numa outra discussão, né? Como paliativo, até eu conseguir fazer, né, a proteção coletiva, e aí a gente vai para o EPI, né, sabendo que a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter dor de cabeça em algum momento da nossa gestão, né? Wesley, aí nesse paliativo, você ordena que o recurso humanos pague, né? Se você não conseguir gerenciar... Não vai. O EPI é ineficaz. No EPI, você está falando do EPI, beleza. Sim, nesse paliativo aí, você falou, até que a medida coletiva entre para valer, nesse ínterim, eu tenho que recolher a receita e pagar o trabalhador. Isso mesmo. Pessoal, o nosso amigo Wesley é consultor, ele, enfim, tem um lado comercial dele aí, que quem tiver interesse, ele tem muita experiência de campo. Aqui embaixo, aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o e-mail dele, o Zap e tudo mais. E quem tiver interesse nos meus cursos, igualmente aqui embaixo, vocês vão ter acesso aqui ao link com os cursos. Meu amigo Wesley, faça suas considerações finais, agradeço muito aí, receba um abraço. Primeiramente, agradecer o convite, né, Paulo? A gente começou com o pé esquerdo, mas a gente se ajeitou, né? E aí foi bacana. Eu acho que a discussão é realmente para começar a mudar uma visão que os profissionais têm, né? E às vezes quando a gente aprende lá, acredito que você ensina aí, né, para os seus alunos, quando vai para campo, aquele vício que tem do campo faz que às vezes a gente esqueça do que aprendeu na escola, né? Então, mudar essa concepção de que a gente tem que realmente aplicar a hierarquia das medidas de controle. Esse é o ponto fundamental. Aplicar as medidas da hierarquia das medidas de controle. Esse é o essencial. Depois, o resto, a gente vai solucionando aos poucos. Mas é trabalhar realmente em hierarquia, nessa gestão dos riscos ocupacionais. Não só dos insalubres, não só dos especiais, mas no todo mesmo, para garantir o quê? Saúde e segurança das pessoas e o crescimento das empresas. Okay. Pessoal, encerramos aqui. Eu preciso deixar aqui um registro, que esse papo nosso aqui, meu do Wesley, foi para EPIs, para situações crônicas, para insalubridade. Não estamos falando aqui de trabalho em altura, estamos falando aqui de periculosidade, né? Aí é outro debate de EPI, tá? O nosso debate aqui, Wesley, foi relativo a fatores de riscos crônicos, aqueles que fazem mal aos pouquinhos, né? Tem uma dose acumulada, né? Pessoal, muito obrigado aí por tudo aí, por vocês. Meu amigo Wesley, receba um abraço. Um abraço.